Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Processo Cast. Esse podcast que está fazendo tanto sucesso que já tem até imitadores. Sim, recentemente, enquanto eu tirava um final de semana para descansar, chegou ao meu conhecimento a criação de um Processo Cast pirata. Não quero entrar em muitos detalhes sobre o ocorrido, afinal, o meu advogado, no caso eu, já resolveu a situação com os envolvidos e com a plataforma de hospedagem responsável e já foi reivindicado o tombamento do outro programa. Aliás, neste momento ele já está offline. Prospectivamente, apenas um alerta. O nome Processo Cast é uma criação minha e eu solicitei o registro como marca junto ao INPI. Feito esse apontamento inicial, vamos ao episódio de hoje. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa é a frase marcante da poetisa brasileira Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Inicio este episódio com essa frase porque no último dia 15, quinta-feira passada, foi dia do professor. Neste episódio, venho apresentar a minha homenagem aos que honram essa nobre profissão e, a partir de um direito e literatura, fazer alguns alertas sobre o ensino jurídico no Brasil. Não tenho a intenção de desmerecer outras profissões, mas, na minha visão, o professor ou docente, como queiram, exerce a profissão mais importante em nossa sociedade. Platão, na obra A República, já nos alertava sobre o papel fulcral que os professores exercem na formação do cidadão. A questão, um pouco óbvia, é que se você chegou onde chegou, parabéns! Mesmo sem conhecer você, fico extremamente feliz por suas conquistas e realizações. No entanto, isso só foi possível porque no passado você teve um professor ou uma professora. Não generalizem essa minha colocação. Afinal, assim como em todas as profissões, sempre existem exceções negativas. Todavia, estou certo de que quando eu menciono a palavra professor ou professora, resgata-nos a figura de uma ou mais pessoas que foram importantes em nossas vidas. Trago no coração as professoras Edilamar Simão e Valquíria Borges, minhas professoras de português do ensino fundamental. Elas foram fundamentais para que eu desenvolvesse o gosto pela leitura e pela escrita. Vejam, o último contato que eu tive com ambas foi há mais de 10 anos na ocasião de uma festa que visava angariar fundos para a escola que eu estudava. No entanto, como afirmei a elas na ocasião, o nome e o sobrenome delas jamais será, por mim, esquecido. Ainda falando sobre professores que contribuíram para a minha jornada, faço menção aos professores de Direito Processual Civil da minha graduação em Direito. Ainda falando sobre os professores que contribuíram para a minha jornada, faço menção aos meus professores de Direito Processual Civil da minha graduação em Direito. Leonardo Beduschi e Feliciano Alcides Dias, o meu orientador do meu trabalho de conclusão de curso, Alexandre Baumgratz da Costa, e o meu primeiro mentor, professor dos professores de processo da região do Vale do Itajaí, Paulo Luiz Schmidt, o Tocha. No mestrado e agora no doutorado, dentre tantos que contribuíram positivamente para a minha formação e processo de curtume, deixo a minha homenagem a todos nas pessoas dos professores Darcy Guimarães Ribeiro e Lênio Luiz Streck. Assim como eu, durante essa minha fala, enquanto eu mencionava nomes que para mim são extremamente valiosos, vocês também devem ter adentrado em um pensamento que são um devaneio e recordaram de algum mestre ou mentor que tiveram no decorrer da sua vida. Para mim, o dia que não tivermos mais professores será o último dia da humanidade. Afinal, seremos qualquer coisa, menos humanos. Bons modos e educação não são ônus de ensino dos professores, quando, na verdade, são eles que permitem que nós possamos contemplar toda a magnitude e a magia que está ao nosso redor. Neste ponto está a minha infelicidade ao deparar-me com situações como desrespeito aos professores, baixa remuneração dos docentes, condições de trabalho precárias, dentre inúmeros fatores. Ainda há tempo de alterarmos o declínio dessa curva e assim, e tão somente, será possível pensar em progressos nos mais variados campos da sociedade. Concordo com a cultura japonesa de tratamento dos docentes. Professores têm o dever de ganhar muito bem pela função primordial que exercem e de serem respeitados em mesma proporção de como se respeita pai e mãe. Pois bem, em continuação à minha homenagem aos professores e professoras que honram essa profissão tão nobre e tão fundamental, farei algo que eu gosto muito.
Um Direito e Literatura. Explicando para vocês que desconheciam sobre essa leitura paralela entre o direito e a literatura, falo de algo antigo, assim podemos dizer, que na verdade tem como seu idealizador o saudoso professor Luiz Alberto Vará, teórico do direito e pai da pós-graduação no Brasil. Dentre tantas obras de Vará, chamo a atenção para uma que é muito lembrada quando o assunto é direito e literatura, A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, uma leitura paralela proposta a partir da obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, do encantador Jorge Amado. Atualmente, além de inúmeros livros e artigos escritos com base nessa leitura entre o direito e a literatura, existe uma associação própria, a RDL, e desde 2008 um programa de televisão dos canais TV Justiça e TV Unicinos, apresentado pelo professor Lênio Luiz Streck, com o apoio do programa de pós-graduação da Unicinos, que leva o nome de Direito e Literatura. A reflexão literária que apresento para este episódio, nessa relação entre direito e literatura, é embasada na série de livros Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling. Mesmo acreditando que a saga dispensa apresentações, afinal ela é parte da cultura pop, buscarei fazer uma síntese sem spoilers. Vamos lá. Os 7 livros da série Harry Potter contam a história de um rapaz, órfão, que após conviver muitos anos com seus tios e primo, descobre que na verdade é um bruxo, igualmente aos seus pais. A partir daí, J.K. Rowling descreve todo um universo bruxo criado por ela, bancos, escolas, trabalhos, bares, sistema de transporte, enfim, diversas coisas que, para ser franco, não causariam espanto se não fosse o toque de magia que é utilizado em cada uma delas. Varinhas, feitiços, poções, criaturas mágicas, transfigurações, falo de um cenário literário imensurável. A grosso modo, sem incorrer em spoilers, posso afirmar que os livros nos contam as aventuras de Harry Potter e os demais personagens na saga durante diversos episódios. Fazendo uma pesquisa sobre aspectos técnicos da saga, deparei-me com algumas coisas que corroboram essa maestria na escrita de J.K. Rowling. A começar pela tradução da obra. Acreditem ou não, mas a saga já foi traduzida para mais de 70 idiomas. Outro fator curioso, encontrei uma reportagem do ano de 2015 informando que, somando-se os 7 livros, desde a publicação do primeiro livro no ano de 1997, já se vendeu mais de 650 milhões de cópias. Ademais, deve ser mencionado que a série foi adaptada para o filme, jogos eletrônicos, parque temático e até mesmo esporte. Neste último, pesquisem sobre a Copa Mundial de Quadribol. Eu sou fã da saga e digo mais, eu acredito que, para além das controvérsias envolvendo o que algumas religiões falam sobre o conteúdo da série, se livros como Harry Potter ou outras literaturas infanto-juvenis fossem indicadas e acompanhadas pelos homenageados neste episódio, ou seja, pelos professores, o consumo de livros seria algo comum entre crianças e adolescentes. Vejam, a maturidade das crianças e dos adolescentes nesses tempos líquidos tende a tardar. Não adianta querer empurrar Machado de Assis, Jorge Amado, Ariano Suassuna, dentre tantos outros clássicos, sem que haja uma maturidade e um quê de sensibilidade para compreender essas obras. Aliás, isso tão somente será possível odiernamente, contanto que haja previamente o gosto pela leitura. Feita essa minha crítica sobre o consumo de livros por crianças e adolescentes, a qual estava entalada em minha garganta há bastante tempo, vamos retornar ao Harry Potter. No decorrer da saga, J.K. Rowling irá nos apresentar diversos personagens. Precisamente no segundo livro, Harry Potter e a Câmara Secreta, conhecemos um personagem icônico. Falo de Gilderoy Lockhart, um bruxo mestiço, uma celebridade no mundo dos bruxos, o qual é conhecido pelas suas aventuras escritas em seus inúmeros livros. Lockhart possui uma personalidade única, ou melhor, peculiar. Vemos essa questão, por exemplo, quando em suas aparições ele mesmo enaltece a todo momento todas as suas conquistas, todas as suas realizações, enfim, um egocentrismo sem precedentes. Ou ainda podemos ver outros traços dessa sua personalidade quando ele é convidado para lecionar a cadeira de defesa contra a arte das trevas em Hogwarts, em que todos os livros por ele indicados são, na verdade, livros que por ele foram escritos. Falo de um personagem que se caracteriza pela sua arrogância, pelo seu egocentrismo, por achar que ele, exclusivamente,
É o melhor bruxo do mundo, detentor de todas as respostas e soluções, o especialista dos especialistas, a quem a humanidade deveria agradecer pelo simples fato de ele ter nascido. Em certa altura do conto, vem à tona que Gilderoy Lockhart nada mais era do que um charlatão. Nada do que ele havia afirmado como suas realizações ou de suas conquistas havia por ele sido feitas. Lockhart era muito bom com feitiços de memória, o que lhe permitiu roubar esses acontecimentos de outros bruxos, apagando as suas memórias e redigindo esses acontecimentos como sendo seus. Certo dia, enquanto eu tomava café e falava com a minha bolsista do CNPq, a Evelyn, eu pensava e relatava acerca do ensino jurídico no Brasil e o quão preocupante está a situação. Pessoas que se denominam por juristas e por professores, mas que na verdade não passam de Gilderoy Lockharts. Ensinar é algo extremamente difícil. Por isso eu me surpreendo quando eu vejo esses professores processualistas que esperam ensinar sobre, pegando um exemplo ao acaso, pressupostos processuais, com uma dancinha feita para o TikTok ou para o Reels do Instagram. Os professores que adoram esses macetes também entram aqui. A minha professora de Teoria Geral do Processo me fez decorar a expressão LIP. Sim, L-I-I-P. Legitimidade, interesse e possibilidade. Isso mesmo, na cadeira mais importante de processo da graduação, fui compelido a compreender algo dificílimo, como as antigas condições da ação, por meio de um macete. Existem também os docentes plagiadores, os quais, após o acadêmico investir inúmeras horas em seu artigo de conclusão ou de seu trabalho de conclusão de curso, privando-se do convívio com pessoas amadas e de outros momentos de lazer, buscam reivindicar o sucesso daquele trabalho como se fosse seu, quando, na verdade, como infelizmente ocorre, falou com o seu orientando em dois momentos, na ocasião de aceitar o trabalho e na ocasião da banca de defesa. Não vamos esquecer daqueles professores que adoram, indevidamente, se apropriar de ideias de acadêmicos e difundi-las como se fossem suas. Sobre as pessoas que mentem sobre os seus títulos de mestre e doutor, nem vou perder o meu tempo. Afinal, eu tenho a mesma conclusão sobre esse tipo de gente que você que está escutando este episódio. Deixo, porém, uma dica. Afastem-se desses charlatões à la Lockhart. Quem nunca teve um professor de processo ou de direito que, para explicar algo, se socorre à lei? Mas, professor, o que é citação? Pobre aluno, desconhecedor do processo, esperando as minhas migalhas, os meus restos, darei a honra da minha resposta sem precisar cobrar. Citação é aquilo que está no artigo 238 do CPC. Ponto e fim da aula. Quem nunca teve um professor que sugeriu acompanhar as suas aulas por meio de suas obras? Afinal, quem as comprasse saberia o que era determinada dúvida. Afinal, ele lá respondia essa questão. E aqui não falo dos processualistas e dos professores que possuem obras qualificadas. Esses, sim, merecem a aquisição das suas obras. Quem nunca teve um professor que abriu o vadimeco e deu a sua aula explicando os artigos do código? Por exemplo, uma das minhas cadeiras de direito constitucional foi assim. O professor abria a Constituição, lia os artigos e explicava o que estava ali. Esses pseudo-profissionais se enquadram naquilo que eu chamo por complexo Gilderoy Lockhart, charlatões que promovem uma chacina epistêmica, ou seja, destruidores do direito e do processo e de seus ensinos. Como eu falei anteriormente, ensinar é algo extremamente difícil. O mestrado e o doutorado contribuem consideravelmente para essa conclusão. Afinal, além de você receber um banho de humildade a partir dos socos que você leva do início ao final do curso, vocês aprendem a enxergar as suas limitações. Tenham em mente sempre essa responsabilidade que a palavra professor carrega. Mesmo sendo minoria, temos vários Lockharts postando conteúdos suspeitos e, entre aspas, ensinando. Aliás, ensinam tudo, menos direito e processo. Não é algo óbvio, não é algo para ser descomplicado ou facilitado, não é algo para se gabar pelo simples fato de você possuir domínio sobre o tema. Parabéns se você domina. Mas o direito e o processo devem ser ensinados dialogicamente. Questionem os seus professores e escutem, especialmente aqueles que indicam os autores que fundamentam as suas explicações. Os professores também erram. Tenham isso em mente. Todavia, apenas o bom professor irá reconhecer os seus erros e, assim, crescer junto com os seus alunos. Afinal,
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Aos que não são Lockharts, parabéns pelo seu dia. Feliz dia do professor. Este é o Processo Cast. Para esta semana eu separei a obra American God, de Grant Wood, a qual é carregada por uma briga travada pelos moradores do estado americano de Iowa ao seu pintor. Na verdade, a explicação do autor para o caso foi relativamente simples. Nem tudo é o que parece. Pesquisem sobre a obra e compreenderão o meu ponto. Este foi o último episódio do Processo Cast enquanto projeto. Eu tive excelentes resultados com cada um dos episódios, consegui estabelecer um padrão para o podcast e já estou juntando uma quantidade de ouvintes que muito me alegra. A partir do próximo episódio estarei abordando temas sobre direito processual de maneira mais positiva, especialmente para o público da graduação e da pós-graduação. Esses temas um pouco mais reflexivos ficarão para o período de férias ou de alguma ocasião específica. Muito obrigado pela atenção de vocês e por acreditarem neste, agora sim, programa. Até a próxima. Tchau!